Olá, eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouco desse mundo do bilinguismo, de formação de crianças bilíngues, das escolas, quais são bilíngues, quais não são bilíngues, o que é isso afinal? Então, existe uma coisa, muitas coisas errôneas em relação a essa questão de escola bilíngue, né? Na verdade, eu vou revelar uma coisa para vocês que eu também não sabia em detalhe. A escola bilíngue não é sequer prevista na legislação brasileira. As nossas leis, a nossa lei de base e diretrizes, né, o nosso Plano Nacional de Educação, nada disso prevê escola bilíngue. A gente, por incrível que pareça, o único projeto bilíngue, a única escola bilíngue prevista em lei no Brasil, para vocês verem os dois Brasis que a gente tem aí, né? É o bilinguismo nas escolas indígenas, ou seja, onde não só o português é trabalhado com os índios, mas a língua nativa deles. Só. No mais, não há nada previsto em legislação sobre ter uma escola bilíngue. Então a gente volta aí um pouquinho para pensar o que é bilinguismo, quando você considera uma pessoa bilíngue, né? Há quem diga que a pessoa bilíngue é aquela que domina de forma igual as duas línguas, a primeira e a segunda, onde nem há tanta distinção de primeira e segunda língua. Já há quem diga que o bilinguismo é bastar saber se comunicar, usando nem se precisa usar as 4 habilidades, mas em uma ou duas delas, se você se comunica nas duas, você já é bilíngue. Então, existem vários conceitos para bilinguismo, mas a verdade é que se a criança começar e na fase de jovem adulto, ela já conseguir entender, falar, se comunicar em situações profissionais, em situações sociais, numa outra língua que não seja a língua materna dela, já há uma grande probabilidade dela ser considerada uma pessoa bilíngue, né? Se ela consegue fazer exames internacionais e passar, se ela consegue estudar, fazer um curso fora do Brasil, assistir as aulas em inglês, estou falando de inglês que é a realidade que a gente vai discutir aqui, ela já é considerada bilíngue, né? Então, vamos lá, como é que a gente forma cidadãos bilíngues dentro do ambiente escolar? A regra do que é escola bilíngue e o que não está na lei, ela está no mercado. Essa é a grande... É surpresa para alguns. Muita gente pensa que existe uma regra clara, uma coisa assim, não, escola bilíngue tem que ter tantas horas ou tem que não ter tantas horas. Não é dessa maneira, tá? Eu digo a escola brasileira, não estou falando de escola internacional aqui. As escolas brasileiras, o bom senso diz que uma parte da carga horária tem que ser em inglês. Então tem escolas que tem 70% em português, 30% em inglês. Tem gente que consegue fazer 50-50. O que eu vejo mais é 60 em português e 40 em inglês. Então, na verdade, se você atende uma criança 4 horas na língua portuguesa, que é a língua materna dela, se você atender mais 2 em inglês, você já pode, sem nenhuma enganação, ser chamada de escola bilíngue, né? Então a gente entende que, como é uma questão de mercado, a questão de se auto-intitular escola bilíngue, eu brinco que é até uma questão de caráter, porque é uma questão de você ter a consciência de que você está fazendo um trabalho sério, que você está realmente trabalhando o desenvolvimento das habilidades numa segunda língua e que esse trabalho é consistente e é diário. É claro que se você coloca todo dia aulas de 20 minutos, meia hora, você sabe que tem um longo percurso até você conseguir fazer um trabalho frente ao bilinguismo. Você consegue, porque eu digo que é uma questão de velocidade, né? O carro é muito rápido ou o carro é devagar, mas uma hora os dois vão chegar no mesmo lugar. Mas para uma escola ser dita bilíngue, ela realmente tem que ter uma parte do currículo feita em inglês. E mais, gente, não é só uma questão de ter X horas em inglês por dia na escola. É questão desse inglês ser trabalhado como meio, como ferramenta. A criança vai ter aí conteúdos de currículo, seja o currículo brasileiro ou não, mas o inglês não vai ser mera matéria acadêmica, né? Quer dizer, vou ensinar inglês, então vou ensinar as regras de gramática, vou ensinar as regras de vocabulário e está ensinado. Não. Numa suposta escola bilíngue de verdade, as crianças vão ter conteúdos aprendidos, sejam eles de ciências, matemática, de artes, em outra língua, no inglês. O inglês é ferramenta. O inglês como ferramenta é você trabalhar aqueles conteúdos na língua inglesa, mas respeitando inclusive o progresso do aluno. Possivelmente você não vai usar 100% de inglês nas primeiras aulas, você vai trabalhar a introdução da língua inglesa nessas aulas progressivamente. Mas como são conteúdos que muitas vezes a criança já conhece, porque já aprendeu na língua dela o português,
fica mais fácil dela compreender tudo em inglês. Todo mundo pode ser um dia bilíngue, sim, e eu não acho que isso dependa exclusivamente de estudar numa escola internacional. As escolas internacionais no Brasil são extremamente caras e morar no exterior também a gente sabe que não é para qualquer um, é a fatia mínima do mercado que consegue bancar uma viagem para o filho estudar no exterior. Mas eu acho que o bilinguismo ele acontece dentro de um currículo brasileiro, em escolas brasileiras, escolas bilíngues ou com programas bilíngues, né? Eu acho que depende muito da qualidade das horas que a gente usar para que esse programa se desenvolva nas escolas. Não basta dizer que tem 1 hora por dia, 2 horas por dia. Tem vários fatores que influenciam um bom programa que leve a criança e o adolescente ao bilinguismo, né? Entre eles, profissionais qualificados, gente com realmente um inglês consistente, uma metodologia que aproveite o tempo, porque é muito fácil você dizer, não, eu tô trabalhando 4 horas por dia com as crianças, mas às vezes 40 minutos é no pátio, descendo, escorrega, voltando. Então, assim, não que o pátio não seja importante, mas a metodologia, a maneira como você vai usar esse inglês é muito importante para a aquisição linguística da criança. Lembrando que ela não usa inglês em casa muitas vezes, nas escolas bilíngues, e que não ouve inglês nas situações sociais, na rua e tal. Então essas horas do inglês têm que ser horas muito bem aproveitadas. Então, levando-se em conta todos esses fatores, metodologias, materiais, os recursos e os professores qualificados, a gente tem aí um trabalho que leva sim ao bilinguismo. Claro que se estudar numa escola internacional ou que se estudar fora, isso é muito mais fácil de chegar, o caminho encurta. Mas que todo mundo chega lá, chega. Depende muito do trabalho que é feito ao longo dos anos escolares. Vamos lá. Primeira coisa que a escola tem que ter, na minha opinião, é disponibilidade de tempo. A gente vê algumas escolas que querem atender aos pais, que querem dizer aos pais que tenham inglês, mas numa carga horária muito miúda e que eu não acredito que no longo prazo isso vai fazer muita diferença na vida do aluno. Então, na verdade, eu acho que esse trabalho, a primeira coisa que a escola tem que ter é disponibilidade de tempo e vontade de investir nisso, né? Segunda coisa, ter profissionais qualificados para fazer esse trabalho com as crianças, sejam eles terceirizados ou sejam próprios da escola. Eu costumo dizer que se a escola deu sorte de pegar um grande profissional no ensino de língua inglesa, solta foguete, porque não é sempre que a gente consegue, mas muitas vezes ela consegue com isso desenvolver um sistema próprio, e esse professor, o coordenador, ele com auxílio de alguns sistemas, enfim, de alguns materiais, ele consegue fazer um trabalho consistente. Muitas vezes não, e a escola sozinha não consegue sozinha desenvolver um trabalho consistente bilíngue, né? Então acho que a primeira coisa que ela precisa é vontade. Segunda coisa é tempo, carga horária, né? Pelo menos 1 hora por dia, pelo menos. E terceira coisa, vontade de investir num programa de qualidade, é valorizar o que deve ser valorizado. Às vezes, eu vejo escolas muito preocupadas com o material didático que vai ser utilizado. É claro que o material é importante, mas a gente sabe que se o material fosse a coisa mais importante no Brasil, todo mundo falaria inglês fluentemente, não é isso que acontece. E a gente tem livros de inglês desde que o mundo é mundo aqui no Brasil, todo mundo tem livro de inglês bonito, colorido. A gente sabe que o foco aqui para que as crianças adquiram realmente uma segunda língua é uma metodologia onde você consiga fazer um trabalho de assimilação, né, de imersão na língua com professores qualificados e, sobretudo, professores bem capacitados e treinados. O professor às vezes não nasce pronto, ele tem um potencial, ele tem um inglês consistente, mas ele não sabe fazer aquilo. Então ele precisa de alguém que treine. Então acho assim, eu vejo a escola que quer fazer isso como aquela escola que quer apostar no ensino de qualidade, principalmente apostar no treinamento dos seus professores, na capacitação. Professores que saibam o que estão fazendo, que saibam usar essa história que eu já falei antes do inglês como ferramenta. Eu costumo dizer que o professor, para ensinar, ele tem que saber, né? Então, como é que ele vai trabalhar algumas coisas com os alunos que ele não domina? Então, assim, a capacitação, o treinamento, a eterna reciclagem do professor é muito importante. Às vezes a escola tem 1 ou 2 professores de inglês só e a troca fica muito difícil, mas que ele esteja sempre aberto a trocar com outros grupos, em fóruns, em congressos, mas assim, gente aberta a fazer um trabalho de qualidade. É isso. Acho que sendo assim, não precisa ser escola internacional, não precisa cobrar, quer dizer, é claro que isso tem um custo para o pai, né? Tem um custo para a escola,
mas eu acho que um trabalho consistente não necessariamente é aquele trabalho mais caro do mundo, é simplesmente uma dedicação de tempo e de vontade. Pois é, porque dar aula de inglês numa escola para criança e adolescente, ela requer tanta coisa. Número um, o professor tem que ter um inglês bom. Né? Se ele tem um inglês mais ou menos, a gente pode investir, pode pagar um curso para esse professor, para ele se profissionalizar, para o inglês dele ficar mais robusto. Mas a princípio, se você não tem esse tempo de investimento, você já tem que pegar o cara pronto, um professor com um bom nível de inglês. Segundo, não basta ter só um bom nível de inglês. Se fosse assim, a gente pegava só os americanos, os ingleses, os australianos para darem aula de inglês na nossa escola e o problema estava resolvido. A gente sabe que não é assim. Então, na verdade, o professor tem que dominar a metodologia sua, da escola, né, de quem a metodologia que se quer ensinar, a metodologia infantil, genericamente falando. O professor tem que saber lidar com criança, ou seja, tem que ter um pouco de didática, tem que ter conhecimentos pedagógicos mínimos para lidar com criança. Então, são muitos fatores juntos. Então, o professor que mais funciona numa escola não é aquele com a pronúncia perfeita. Pode ser que você ache uma agulha ali no meio do palheiro, né? Mas na verdade, o que faz de um professor mais completo na educação infantil não é tanto o fato dele ter vindo de fora ou ter estudado fora, é o conhecimento dele, é o domínio dele de sala de aula, é o domínio dele da metodologia, são as estratégias que ele tem para lidar com criança e adolescente, que a gente sabe que não é fácil, estratégias de ensinar, né? Sabe cantar, sabe brincar, sabe fazer uma atividade de arte. Então, a ideia é essa. Eu acho que realmente não garante que vai ser um grande professor de um programa bilíngue numa escola, não. Nossa, são tantos que é até difícil a gente enumerar. Tem os benefícios óbvios, que são as questões sociais, né? A questão do achievement, né? Da onde a criança pode chegar, o adulto bilíngue pode chegar. Profissionalmente ele pode ir muito mais além, culturalmente ele pode ir muito mais além. Então, esses são assim, as vantagens óbvias. Existem agora, o que se comprovou agora em pesquisa, em universidades fora do Brasil, inclusive, é que os benefícios neurológicos são muito grandes também. Não só o pensamento, ele fica a gente estimula o pensamento com a aprendizagem de uma nova língua, de uma segunda língua, a rapidez na solução de problemas e até, incrível, mas até prevenção de doenças da velhice neurológicas, inclusive Alzheimer. Então, assim, trabalhar com uma língua o tempo todo, uma segunda língua, é muito importante. Aí não é papo de vendedor, não é papo de quem quer, não, eu quero botar inglês na escola para vender mais para o pai poder querer vir, porque isso é modismo, é um discurso que a gente ouve muito. Não, nesse ponto não é modismo. Trabalhar uma segunda língua é realmente uma coisa inteligente, né? Fora as questões aí a meu ver, tem um fator aí muito importante, que é a criança conseguir entender a diversidade do mundo. Você, com uma língua universal como o inglês, você consegue primeiro alcançar notícias, alcançar conteúdos que você não alcançaria só com português. E segundo, você entende a diversidade do mundo muito melhor. Você entende as diferenças que o mundo tem através de uma língua que não é a sua, você não nasceu com ela. Então, assim, eu acho a aquisição de uma segunda língua fundamental para um desenvolvimento pleno daquela criança que vai se tornar um adulto e vai se tornar um adulto com certeza muito melhor e mais completo. E falo isso assim, com conhecimento de causa, de ter visto, eu dei aula há muitos anos e hoje vejo adultos que tiveram inglês comigo desde pequenos, foram meus alunos estiveram comigo em sala de aula, que são adultos assim, muito conectados. Eu percebo às vezes contato com eles em rede social, eles são conectados, são adultos que inclusive estão muito bem sucedidos profissionalmente, então eu não vejo como isso atrapalhar. Não tem low, só tem high, só tem ponto alto de se aprender uma segunda língua. Pois é, na verdade a gente está falando aí tanto do português quanto do inglês, uma coisa chamada input, que é o quanto entra de linguagem. Quando um bebê pequenininho está no berço, ele não fala nada, mas a gente está falando com ele mesmo assim, a mamãe, o papai, a vovó, a gente fala, a gente cantarola, a gente faz gesto e a criança vai assimilando. Uma hora vem o que a gente chama de output e a criança começa a produzir linguagem.
acontece primeiro na língua materna e depois na segunda língua. Muitas vezes acontece concomitantemente, ou seja, simultaneamente. Uma criança que é filha de pai brasileiro com mãe inglesa, ou enfim, qualquer nacionalidade que você queira, a criança vai ser exposta a duas línguas ao mesmo tempo. E olha, acreditem, funciona e a criança domina as duas. Da mesma forma, você pega uma criança de 3 anos que mal sabe falar o português para aprender inglês, um momento as duas estão entrando e um momento as duas vão sair. Input e output. A criança é muito rápida, o raciocínio da criança, o cérebro da criança, o aparelho fonador da criança é tudo muito maleável, ainda é tudo muito soft, né? Tudo muito, muito fácil. Então a criança aprende muito rápido, né? Eu tive um professor que era educador também, o Dalton Gonçalves, que ele dizia o seguinte: se o ser humano mantivesse o ritmo de aprendizagem que ele tem aos 5 anos ao longo da vida dele, todos seriam Einsteins. E ele tinha razão. A criança nessa faixa etária, a partir dos 3, dos 2, a criança pequena, ela aprende muito rápido, assimila muito ao mesmo tempo, e a gente só não pode ter medo, a gente deve apostar que ela vai assimilar, que ela vai aprender, e ela aprende mesmo sem nenhuma confusão, sem nenhum prejuízo para nenhuma das duas línguas. Olha, depende muito de vários contextos, inclusive a personalidade da criança, né? E depende do quanto ela está exposta à língua, quantas horas por dia. Como eu disse já antes, é uma questão de quilometragem. A criança que é exposta a 1 ou 2 horas por dia todos os dias, esse output vai vir mais rápido. A criança que é mais tímida, às vezes mesmo todo dia, ela custa mais a produzir. Então, aí eu considero alguns fatores: personalidade, criança menos tímida ou mais tímida, quantidade de horas do inglês todos os dias e, claro, um pouco da nossa metodologia também, da metodologia que se aplica em sala, né? Do quanto você oferece aí as ferramentas para o aluno falar mais rápido ou não. Mas, em geral, tem criança que com 6 meses em sala já está produzindo as primeiras palavras, até algumas frases depois de 6 meses, 1 ano. Depende muito também exatamente do quanto ele se sente à vontade, no sentido de que ele se sente confortável por temperamento a falar. Mas eu diria que 6 meses ele começa aí a produzir linguagem. Bom, eu acho que os benefícios pedagógicos, os benefícios acadêmicos, eu acho que eu já falei bastante, eu não tenho a menor dúvida de que uma escola que ensina em 2 línguas é uma escola melhor. Isso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, eu ouso dizer que o conteúdo da parte de inglês, ele não precisa, numa escola bilíngue, ele não precisa ser exatamente o mesmo, eu digo em termos de matérias, de subjects, da parte de português. Eles podem se complementar. No inglês, na parte de inglês, a gente pode dar coisas que não tenham tempo de serem dadas na parte de português. Às vezes na área de raciocínio linguístico, na área de habilidades da vida, solução de problemas, até quem sabe trabalhar empreendedorismo com criança, né? Se não dá tempo na grade curricular de português, já trabalha em inglês direto. Então, eu não estou dizendo, quando eu digo de serem outros conteúdos, não é que eu diga que o aluno brasileiro tem que saber todos os presidentes americanos que os Estados Unidos já teve. Não é. Eu não acho que seja isso o complemento de conteúdo. Eu acho que é complementar o conteúdo de interesse da nossa clientela, do nosso aluno, mas que pode ser complementado com matérias afins, com matérias que tenham a ver com a formação do aluno e que não tenha sido dado tempo de trabalhar em português. Então, assim, esses benefícios para a escola para mim, são óbvios e muito importantes. Fora isso, eu acho que tem a parte de marketing mesmo, né? A parte comercial. Uma escola que se diz bilíngue ou que diga que venda um programa bilíngue consistente, ela sai na frente do mercado. Eu hoje conheço pais enfim, gente que só matricula em escola que tem um programa de inglês consistente, que procura a escola que já tenha isso para poder fazer. Olha, tem muito trabalho bom, tem muita gente boa fazendo coisa boa no mercado, né? O conselho que eu daria para as escolas hoje é avaliar tudo, né? Avaliar, conversar com as pessoas responsáveis por cada programa, por cada sistema. Se ela tem profissionais bons, aproveitar os profissionais que ela tem. Não precisa sair trocando em nome de um sistema, de uma metodologia terceirizada. Ela pode ficar com o pessoal dela, com as pessoas que já estão acostumadas com o esquema da escola. O meu conselho, quando escolher qualquer tipo de serviço terceirizado para a parte bilíngue, para a parte de inglês, é prestar atenção não só no material visual, assim, visualmente no material.
O material é muito importante, mas a gente sabe que com criança pequena às vezes é a menor parte, né? Não é a parte mais importante na formação de uma criança. Então eu ficaria muito atenta na escolha à questão do atendimento aos professores, do atendimento à criança, né? E do quanto os seus professores vão ser capacitados, quanto os projetos e o conteúdo desenvolvido na escola vai ser cuidadoso, vai interagir, o quão orgânico esse sistema pode ser com a escola, do quanto, porque isso, a gente vê muita gente entrando na escola e ficando um apêndice, a parte do projeto pedagógico da escola, né? Então acho que é importante alguém que entre na escola fazendo parte dessa escola, fazendo parte do DNA da escola, né? E a coisa fica muito mais suave, muito mais integrada e tem um grande beneficiado nisso tudo o próprio aluno. Eu acho que o primeiro passo seria mesmo a decisão, né? Tem que decidir, tem que optar por isso. O primeiro passo é buscar espaço na grade, do que eu digo na grade, ou um programa extracurricular de tempo integral, que a gente chama de After School Program, depois do horário curricular, ou dentro do currículo para quem preferir, ou no horário integral da escola, mas eu acho que o primeiro passo para a escola é cavar um tempo, né? Cavar um tempo nela para fazer o programa acontecer, um tempo substancial, assim, não é um tempo tipo, meia hora por dia, não, eu diria mais, eu para fazer um trabalho bacana, eu diria 1 hora por dia, pelo menos. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é ver se ela tem profissionais que possam fazer isso, se ela vai ter que buscar no mercado. E aí, se ela não tiver, ela já deve procurar alguém que ajude nessa escolha de profissionais. E se já tiver, eu acho que vale ver primeiro se esse profissional consegue dar conta disso tudo sozinho ou se ele precisa de um sistema que seja mais do que simplesmente adotar livros, né? Que seja um sistema de apoio aos profissionais que ela tem. Apoio à escola, apoio ao professor, apoio ao pai, né? O pai gosta de saber o que está sendo dado, ele gosta de saber onde ele está investindo o dinheiro dele. O pai hoje é muito exigente, né? Então é importante oferecer um serviço de qualidade, porque se você está, entre aspas, enganando com uma coisa que na verdade não é um programa bilíngue que valha, em breve o mercado vai saber, em breve os pais vão mostrar insatisfação. E aí, né, todo o esforço foi para nada. Então, para o esforço valer, eu acho que vale considerar tempo, considerar a qualificação de profissionais e considerar, se for o caso de terceirizar, profissionais que consigam ajudar a escola a desenvolver esse programa de uma maneira proficiente, de uma maneira premium mesmo, né? Eu não acho que ter um espaço físico pequeno seja uma coisa como eu disse, eu acho que o mais importante é a vontade e o tempo. O espaço físico a gente se adapta, né? Eu acho que, claro, que as escolas que têm quadras e tem muito espaço verde, horta, ajudam. Como tudo, a gente com mais espaço, a gente faz mais coisas. Mas eu não acho que o espaço seja uma questão prioritária para um projeto bilíngue, um programa bilíngue bacana, não. Acho que realmente o mais bacana é tempo e profissionais qualificados e atendendo ali a demanda da escola e dos alunos. Então, o meu conselho final para as escolas: você não precisa se preocupar com denominação. Meu conselho final para as escolas: há que se preocupar mais com a qualidade do inglês e do programa bilíngue que você oferece na sua escola do que com critérios e nomenclaturas gerados pelo mercado. A gente sabe que ser chamado de escola bilíngue ou não tem nenhuma denominação formal no país. O que tem são critérios de mercado usados e bom senso. Então, na verdade, se você quer se denominar uma escola bilíngue, não se preocupe tanto com o que os outros determinaram. Se preocupe com a qualidade do inglês que você oferece, se preocupe com a qualidade dos conteúdos que você trabalha com seus alunos para torná-los adultos bilíngues.